Olá, meu nome é Felipe Sintra e nesse vídeo a gente vai ver como utilizar o Create Gutenblock. Você que chegou agora, esses vídeos eles fazem parte de uma série, então se você quiser pegar um pouco mais do contexto, você pode assistir os vídeos anteriores, mas se você quer apenas saber sobre o Create Gutenblock, você pode continuar nesse vídeo que a gente vai abordar o processo de instalação e como funciona a sua estrutura. Então o que é o Create Gutenblock? O Create Gutenblock é um toolkit para a criação de blocos Gutenberg. Então, toda a parte de JavaScript Modern, Tooling e Transpiling, o Create Gutenblock vai abstrair para a gente. Isso vai ser bem legal porque a gente não vai se preocupar com toda a parte de configuração, vai agilizar bastante o processo, mas também, se você tem a abstração, você não vai entender o que acontece por detrás, né, das cortinas. Então sempre aí tenham cuidado. Se você utiliza um CLI, tente entender o que acontece dessa caixa preta. Então, né, para a gente entender como funciona essa caixa preta, a gente pode fazer depois a nossa própria configuração com o Webpack e ver todos os componentes funcionando. Mas nesse vídeo especialmente, a gente vai ver como funciona toda essa mágica, o processo de instalação e criação de blocos. Então, eu tenho aqui o meu Visual Studio. Agora a gente vai aqui dentro da minha tela ver o Visual Studio. Então, eu estou dentro da pasta de plugins e dentro da pasta plugins, eu já tenho um plugin instalado, mas a gente vai criar mais um plugin. Inicialmente, eu precisaria fazer a instalação do Create Gutenblock, mas para agilizar o nosso processo eu já fiz a instalação. Se você não tem instalado o Create Gutenblock, pontos bem importantes. Você precisa de um terminal, claro, do Node e do NPM para fazer a instalação do Create Gutenblock. Então com isso a gente vai utilizar o NPM para fazer a instalação. O meu caso, eu preferi instalar globalmente, então por isso que a gente tem aí um "-g" e o pacote que eu desejo instalar, que é o Create Gutenblock. Após feita essa instalação, eu vou criar o meu bloco. Então eu vou utilizar o comando npx create gutenblock test Gutenblock. Esse teste Gutenblock vai ser o nome da pasta que eu vou criar e o scaffolding, né, com a estrutura de plugin. Por quê? O Create Gutenblock ele vai criar para a gente um plugin e dentro dessa estrutura do plugin a gente vai ter os blocos. Isso é um ponto bem importante também. Toda a parte de funcionalidade referente a uma aplicação WordPress, o ideal é que você tenha a funcionalidade da sua aplicação em plugins e a estilização dentro de temas. Ok? Por quê? Se você quiser mudar um dia a sua aplicação, a estilização da sua aplicação, você não vai perder a funcionalidade porque a funcionalidade está desanexada aí da sua aplicação. Então agora eu vou só pressionar Enter, ele vai aí inicializar o processo de instalação e quando a gente finalizar o processo de instalação, eu vou só pular e a gente volta quando tiver tudo instalado e a gente vai ver o que aconteceu. Então agora que a gente tem o nosso bloco já instalado, a gente vai ter algumas informações relevantes aí. Então ele vai dizer, olha, tudo ocorreu bem, ele vai dar, né, a descrição do que vai acontecer. Então o nosso plugin vai se chamar teste-Gutenblock e dentro dele a gente vai ter as configurações do ECMAScript Next, né? Então você as versões do ECMAScript 6, 7 e 8, então tem todo esse suporte. Tem a configuração do React, porque dentro do WordPress a gente já vai ter um React. Mas aí o Webpack ele vai fazer a configuração, né, de como vai funcionar essa comunicação entre o nosso projeto e o React que está dentro do WordPress. Então a gente vai ter já uma configuração do Webpack definida e o ESLint também. Então a gente já vai ter aí, né, a parte de validação do nosso código já rodando. Então, ele vai nos disponibilizar 3 scripts. Um vai ser o npm start, quando a gente estiver desenvolvendo. Então, a gente no modo desenvolvimento, a gente consegue debugar o nosso bloco, consegue ver os erros e aí também possivelmente a gente vai assistir todas as mudanças, né? Então a gente vai ter uma atualização. Toda mudança que for realizada no nosso código, ele vai realizar o build de uma nova versão. A gente vai ter o npm run build, que vai gerar a versão final do nosso bloco, e o npm eject, que vai remover todas as dependências daquela pasta. Perfeito? A gente vai ter mais algumas informações que são aí links para suporte. Então, esse projeto já tinha mencionado anteriormente, mas esse projeto é criado por apenas um desenvolvedor. Claro que tem contribuições, mas tem uma pessoa responsável por esse projeto, que é o Armad Always. Tem um link aí do suporte. Vou deixar também na descrição desse vídeo os links para os perfis do Armad, do GitHub e do Twitter, se você quiser seguir ele. E ele tem as instruções finais, que é
para começar a trabalhar, vá para dentro da pasta. Então eu preciso, né, ir para dentro da nossa pasta, então eu só vou aqui abrir novamente o Visual Studio dentro da pasta do teste Gutenblock que a gente criou. Então agora que eu já tenho meu projeto instalado, a gente vai ver aí o que vai acontecer. Então tem o editor config, que vai dar as configurações do Visual Studio, questões de espaçamento, você vai utilizar tab ou espaço. A gente vai ter o ESLint ignore para o link ignorar os seguintes arquivos. As instruções do ESLint, package.json. Então, como a gente consegue ver aí, ele abstraiu muita coisa, porque isso não são os pacotes únicos que você vai utilizar aí. Claro que dentro desse SB Scripts a gente vai ter toda a parte de configuração e tudo que esses itens trabalham. Então, a gente tá vendo aí que o Create Gutenblock ele abstrai muita coisa, então a gente não tem noção dos pacotes que estão rodando. Mas claro, se eu for olhar o que tem dentro do nosso projeto, a gente vai achar todos os itens. A gente pode ver isso dentro da pasta Node Modules, então tem todos os módulos que ele trabalha. Mas agora vamos para as informações relevantes. Então a gente vai ter aqui o nosso script de inicialização, que ele vai inicializar o nosso plugin, e dentro do nosso plugin ele vai criar o nosso bloco e o script que a gente vai trabalhar. Então, dentro da parte de blocos, a gente vai ter aí 3 itens. A gente vai ter o JavaScript do nosso bloco, o estilo do nosso editor e o estilo do nosso front-end. Então, o style.scss é o estilo que vai ser rodado dentro do nosso editor. E style.css vai ser o estilo que vai rodar no front-end da nossa aplicação para o usuário final. Então a gente tem esses dois elementos lá. Então é legal que a gente consegue diferenciar. Nas configurações dos blocos também a gente consegue diferenciar esses dois itens. E dentro do nosso bloco, então através da função register block type, a gente vai passar o ID. Esse ID deve ser único. Muito cuidado aí, se você criar blocos e utilizar o mesmo ID, você pode aí quebrar o seu editor. Então fique muito atento a isso. Agora, além de você conseguir quebrar o editor com PHP, você também consegue quebrar o editor com o JavaScript. Então tenha muito cuidado nesse ponto. O segundo item é o título do nosso bloco. Esse título é o título que vai aparecer dentro do editor. Então a gente também tem as opções de ícone, então vou escolher qual ícone que a gente vai exibir, a categoria, as keywords, quando a gente quiser fazer a pesquisa desse item, e 2 funções bastante importantes aí. Então, a propriedade edit, né, que vai armazenar uma função, ela vai ser responsável pela exibição do nosso bloco dentro do editor, o que vai acontecer dentro do nosso editor. A segunda função, que é a save, é o conteúdo que vai ser salvo e vai ser entregue para o usuário. Então essas informações, a gente editando elas, a gente vai ter tanto a opção do bloco rodando no editor e o nosso bloco rodando no front-end. Agora que a gente viu esses itens, então eu vou pular para o meu projeto e dentro do meu projeto a gente vai achar lá o nosso plugin. Então eu estou aqui dentro do dashboard, na área de plugins, a gente vai visualizar o teste-Gutenblock. Então esse foi o bloco que a gente criou utilizando o Create Gutenblock. Então vou ativar esse item. Depois que a gente ativar, vamos na área de post, vamos adicionar um novo post. Então dentro do meu editor, quando eu clico na seta de mais, a gente vai ter aí todos os blocos que estão disponíveis. E a gente vai ter CGB bloco, que é o Create Gutenblock bloco. Selecionando esse item, a gente tem o estilo que a gente criou para o editor. Esse bloco é um bloco estático, ele não tem a opção de editar nada. Para a gente só entender como funciona o Create Gutenblock, a gente só vai trabalhar com um bloco estático. Então eu tenho um bloco que vai aparecer no meu editor, então eu vou só adicionar aqui Create Gutenblock, vou publicar, vou ver o nosso post. Então, se a gente perceber, a gente vai ter um estilo para o editor e outro estilo para o front-end. Então, essa é a diferenciação dos estilos que a gente tem. Então, se a gente for dentro do nosso projeto agora, então, eu quero modificar o conteúdo que vai ser salvo. Então, tenho que vir aqui, olá, mundo, e eu posso adicionar este bloco foi criado com Create Gutenblock. Vou salvar, vou voltar. Lembrando, a gente tem que salvar, ponto 1, e agora eu tenho que ir no terminal, rodar npm run start. Porque nesse momento, depois que eu alterei, eu preciso recompilar e gerar um novo código para o meu bloco. Então, o nosso bloco foi compilado com sucesso. Agora eu vou voltar para o meu WordPress e a gente vai ver uma particularidade aí com Gutenberg. Então, se eu recarregar, a gente vai ter
o mesmo conteúdo sendo exibido. A gente não alterou o conteúdo que foi exibido. Por que é isso? Quando a gente chama o método save, aquele markup, né, aquele conteúdo que a gente criou, ele vai ser armazenado naquele momento. Então, se eu mudar o método save, aquele conteúdo já foi salvo. Ele não é dinâmico, ele é estático. Por que isso? Quando a gente cria blocos, o Gutenberg ele vai fazer todo o processo de renderização e vai armazenar dentro da tabela WP Content como se fosse um conteúdo normal, apenas marcado por comentários. E esses comentários serão identificados pelo Gutenberg e ele vai renderizar aquela informação quando vê aqueles comentários. Mas aquela informação, utilizando essa técnica, ela não é dinâmica. A gente tem técnicas aí, chamar um REST API ou fazer uma chamada via PHP e trazer essas informações. Mas agora, se eu editar o meu bloco, então vou só criar mais um bloco aqui só para a gente ter uma ideia, CG bloco, vou fazer a atualização, visualizar o post, a gente teve o mesmo bloco sendo criado. Só para a gente ter mais um feedback aqui, eu vou adicionar no save, olá mundo, ou olá Gutenberg, tutorial create Gutenblock. Vou salvar, então eu vou pegar agora parar o meu watch, né? Vou tentar aqui forçar a atualização, npm run build, e ele vai compilar novamente o nosso código, agora dessa vez gerando a versão final. Então vou só atualizar a minha página. Então agora sim, a gente viu que por eu ter alterado o edit, agora, né, o Gutenberg ele não consegue, né, fazer o match que ele faz. Ó, o edit é diferente, a gente não está falando do mesmo bloco aqui. Aí ele vai perguntar, você quer manter esse HTML, essa estrutura como HTML, ou você quer trocar por outro bloco? Nesse caso, eu vou selecionar, remover o bloco e vou adicionar o CG bloco novamente. Então agora sim, eu fiz o build, mas aí a gente viu duas particularidades. A gente tem a questão que o Gutenberg ele não vai atualizar o conteúdo na view, e se você também mudar o edit, ele não vai conseguir fazer o match e ele vai perder a referência. Então sempre fique muito atento a isso. Depois que eu atualizei, clicar em View Post, a gente tem aí o nosso bloco com um novo conteúdo. Com o Olá Mundo, este bloco foi criado com o Create Gutenblock. Então, esse vídeo é só para a gente ter uma ideia de como o Create Gutenblock funciona, ok? A gente não trabalhou com nenhuma das bibliotecas disponíveis que o Gutenberg tem, senão a gente precisaria de mais tempo para isso, mas esse é um vídeo apenas de introdução ao Toolkit Create Gutenblock. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, por favor, deixem aí o comentário e até o próximo vídeo, pessoal.